Fala galera, tô falando baixinho porque já é 1 e pouco da manhã, tá todo mundo dormindo aqui em casa e eu tô gravando essas últimas aulas que a gente ainda tem para concluir o nosso ano de EAD. Então eu vou falar baixinho, mas espero que a captação esteja boa. Hoje um exercício para a gente fazer sobre a equação de Clapeyron. Lembra, essa equação é importantíssima para a gente no estudo geral, no estudo dos gases, né? É aquela equação que fala que P vezes V é igual a N R T. P de pressão. E aí ela pode ser medida em atmosfera padrão ou ela pode ser medida em milímetros de mercúrio. O volume aqui é em litros, o N aqui é o número de mols, e aí eu vou fazer o quê? Eu vou simplesmente, para achar o número de mols, eu vou dividir a massa que me é dada no exercício, dividido pela massa molecular do gás. Não entendi, Ademir. Vamos dizer assim, ó. Vamos dizer que eu tenha pego 16 gramas de gás oxigênio. Eu peguei 16 gramas de gás oxigênio. Eu quero saber esses 16 gramas de gás oxigênio corresponde a que número de mols? Como é que eu faço? O número de mols é igual à massa dada no problema dividida pela massa molar. A gente sabe que a massa do oxigênio é 16. 16 vezes 2, eu vou ter então o quê? 32. Então, essa massa de baixo, que é a massa molar, é 32. Essa massa de cima é a massa que foi dada no exercício. Nesse caso, eu perguntei para vocês qual era o número de mols que correspondia a 16 gramas de gás oxigênio. Então, eu vou colocar ali em cima o quê? Eu vou colocar aqui em cima o número 16. 16 por 32 dá 1/2, ou seja, meio mol. Entenderam? Então, para eu achar o número de mols, basta eu dividir a massa que me é dada no exercício, a massa da amostra, pela massa de 1 mol. R é a constante geral dos gases. Então, aqui ela tem relação direta com a unidade que você escolheu a pressão. Se a pressão for em atm, ela vale 0,082. Se a pressão for dada em milímetros de mercúrio, 62,3. E a temperatura, não esqueçam, sempre na escala absoluta, sempre na escala Kelvin. Essa equação me resolve muito, mas muito tipo de exercício que aparece em vestibulares e provas e similares. Vamos resolver um exercíciozinho? Esse exercício, pessoal, é do caderno de atividades. Deixa eu conferir aqui. Na página 26, o exercício número 9. Uma empresa precisou transportar 60 gramas de gás amônia em um recipiente de 20 litros de Porto Alegre. Ele foi de Poa, de Porto Alegre, até Fortaleza. Lembrando que eu estou indo do extremo sul para o nordeste brasileiro, tá? Então, eu estou indo para duas realidades distintas com relação à temperatura climática, né? Então, eu estou indo de Porto Alegre, que a temperatura ela é de 5 graus Celsius, e eu estou indo para Fortaleza, que a temperatura é 35 graus Celsius. Já vamos fazer algumas continhas que me interessam aqui para a resolução. Ó, eu estou com 60 gramas de gás amônia. Então, eu vou pegar primeiro o gás amônia, que é o NH3, e vou ver quanto que é a massa de 1 mol. Nitrogênio, massa 14, mais hidrogênio, massa 1, vezes 3, eu vou ter mais 3, eu vou ter o quê? 17 gramas por mol. Então, o número de mols, como eu falei, é a massa dada no exercício, nesse caso 60 gramas, dividido pela massa molar. Massa lá eu tenho 60, dividido pela massa de 1 mol, que vai ser 17. 60 dividido por 17, eu vou ter então 3,17
3,52 mol. Opa, se eu for usar aquela minha equação de Clapeyron, PV é igual NRT, eu já sei que esse N eu vou substituir por 3,52. Já é uma informação. Outra informação muito útil para a gente é que ele falou que a temperatura em Porto Alegre está 5 graus e a temperatura em Fortaleza está 35 graus. Mas eu já não vou trabalhar com graus Celsius, então eu já vou fazer a conversão. Esses 5 graus Celsius, quando eu somar com 273, eu vou ter 278 Kelvin. Opa, já não uso 5, uso 278. Esse 35 eu também não vou usar, eu vou somar com 273. 3 mais 5, 8, 10, 3. 308 Kelvin. Opa, então eu já sei que esse Rzinho aqui, ele vale 3,52. A constante, eu vou ver em que valores que eu quero calcular a pressão, se em ATM ou mmHg. E a temperatura eu tenho dois valores. Um, se eu fizer um cálculo em Porto Alegre, 278 Kelvin. Outro, se eu fizer o cálculo para Fortaleza, 308 Kelvin. Vamos à primeira pergunta. Qual o volume final sob pressão constante? Isso me gera uma dúvida, né? Tu tá levando um gás de uma cidade para outra no transporte, você leva isso dentro de um cilindro, via de regra, né? Tá? Ó, seria correto aqui com a válvula aqui assim. Por lógica, você levaria ele dentro de um cilindro. Vocês já encontraram, por exemplo, caminhões, tanque, né? Levando nitrogênio líquido, levando oxigênio líquido, tá? Sob elevada pressão e resfriado, ele condensa. Então, pelo tipo de pressão, pelo tipo de pergunta, desculpa, ele está usando aquela equação das transformações gasosas. Lembra que a gente falou uma vez, falou bastante? P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre T2. Porque ele falou que a pressão permanece o quê? Constante. Então, eu vou tirar a pressão do meu cálculo, eu vou ficar com V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. Entendeu? Uma transformação isobárica. Você retira a pressão do cálculo e você sabe que volume e temperatura são grandezas diretamente proporcionais. Me faz entender que nesse enunciado a empresa está levando esse gás num balão. Então, se Porto Alegre é mais frio e Fortaleza é mais quente, a gente sabe que o gás aquecido ele vai expandir. Então, eu imagino que o volume final seja maior do que o volume inicial, pelo que eu estou entendendo desse enunciado. Volume inicial, 20 litros. Temperatura inicial, 278 Kelvin. Vai ser igual ao volume final, dividido pela temperatura final, que é 308 Kelvin. V2 é igual, 308 multiplicado por 20 igual 6.160. 6.160 dividido por 278. Dividido por 278 igual, esse balão vai passar a ocupar 22,15 litros. Tranquilo? Eu estou interpretando que pelo enunciado eu estou transportando esse gás num balão, que ele vai poder sofrer então alteração que volumétrica, porque se ele fosse transportado num cilindro, que é o que a gente costuma transportar os gases, essa transformação seria isocórica, isovolumétrica, já que as paredes do recipiente são rígidas. Vamos considerar como sendo um exercício para a gente praticar essas transformações gasosas. Qual a pressão do gás em Porto Alegre? Vamos lá. Eu vou fazer, então, PV é igual a NRT. A pressão, ele está me perguntando, o volume a gente viu que é de 20 litros, o número de mols é 3,52
52 vezes a constante 0,082, ou seja, se eu estou usando esse valor, a minha resposta vai ser em ATM, vezes a temperatura em Porto Alegre, que é de 278 Kelvin. A pressão vai ser igual ao que então? 278 vezes 0,082 vezes 3,52 igual 80,24 dividido por 20 igual, a pressão vai ser igual a 4,01 atm. Letra C. Qual é a pressão da amônia nas paredes em Fortaleza? Pessoal, se eu seguir, eu não vou me basear pela letra A, né? Porque a letra A falou que era uma transformação com pressão constante, então o valor seria o mesmo. Então eu vou considerar o mesmo recipiente com 20 litros, só que agora numa temperatura maior que a temperatura de Fortaleza. Então eu vou colocar o quê? Que a pressão vezes o volume é igual a nRT. A pressão que eu vou calcular, o volume eu vou considerar como sendo 20 litros, é igual ao número de mols, que é 3,52 vezes 0,082, já que eu quero a resposta em ATM, vezes a temperatura que agora em Fortaleza é de 308 Kelvin. 308 multiplicado por 0,082 multiplicado por 3,52 igual 88,90 dividido por 20 igual uma pressão de 4,44 atm. Maior a temperatura, maior é a pressão. Pressão e temperatura são, por entendimento, então, grandezas diretamente proporcionais. Fechou? Um exercíciozinho de leve para a gente, tem algumas... Ficou meio dúbio o enunciado ali. Achei que podia ter sido melhor redigido, mas para a gente praticar, que é a finalidade do exercício, para você relembrar, identificar as grandezas, fica de boa, tá bom? Tranquilo, vou deixar agora o link para a nossa aula sobre equação geral dos gases ideais, equação de Clapeyron, ok? Vou deixar também a aula sobre a equação das transformações gasosas, P1, V1 sobre T1 é igual a P2, V2 sobre T2, para que você tenha então essa noção de quando usar uma equação, quando usar outra. Beijo para vocês, um grande abraço, até a próxima videoaula com o professor Ademir. Fui!